Muito bem, muito bem, muito bem. Feliz com a presença do Lion, que é aluno aqui da casa do The Rose Method. Agradeço a presença de quem está aqui ao vivo hoje. O Lion como provedor de conteúdo e tem um conhecimento profundo sobre o tema que está aqui na tela para nós, né? Lion, obrigado muito pela presença. Ter um aluno provedor de conteúdo é para a gente uma atividade especial. Estou aqui eu, Amara, o Plácido aqui do meu lado. Neri, que é instrutor, também está na casa. E, cara, a casa é sua, detone, mostra aí todo o seu conhecimento, por favor. Beleza. Obrigado, André, pelo espaço, pelo convite também, né? E por engajar todo mundo e ter algumas pessoas aqui que são novas para mim. A Stephanie, eu não conheço. Obrigado pela presença. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou o Lion Pazian, tenho 29 anos, sou formado em economia e trabalho há quase 7 anos no setor florestal, muito ligado à conservação florestal. E tenho poucos meses aí de casa do método aqui no Brooklyn. Sou muito contente por ter encontrado essa galera, pelo espaço, pela abertura, pela construção de amizade. E quando eu soube que vocês estavam indo para a Amazônia, que é um lugar que eu já estive, um lugar que tem muitos desafios locais, nacionais e globais, né, no que diz respeito à conservação desse bioma. Eu ofereci aqui um pouco, quis trazer, né, esse um pouco do conhecimento e como que como esses assuntos se conectam, né, e como que a expedição, né, como que a viagem de vocês, de fato, é uma atividade de conservação e como isso está ligado a uma coisa maior, que é o enfrentamento de mudanças climáticas, né. Meu objetivo é fazer toda essa conexão de globo, mundo, clima, Brasil, Amazônia e a economia da floresta em pé como uma alternativa econômica. E, enfim, vamos lá. A ideia não é ser nada chato, eu vou trazer bastante dados, muitos dados aqui, mas a ideia é ser bastante dinâmico e fiquem à vontade para me interromper, perguntar, tá bom? Rapidamente, né? Apresentar a empresa que eu trabalho, ela se chama Biofílica Ambipar, né? Nós temos 15 anos de projetos de conservação na Amazônia, são mais de 2,1 milhão de hectares de áreas sob gestão. Para quem não tem muito essa familiaridade com áreas, isso dá em torno de 15 cidades de São Paulo, mais ou menos, em florestas sendo conservadas de maneira privada, né, levando recurso financeiro para a conservação de áreas prioritárias. E o Grupo Ambipar é um grupo de serviços ambientais, uma multinacional brasileira, não é estrangeira, é uma multinacional brasileira que trabalha com economia circular, gestão e valorização de resíduos, remediação de emergências ambientais, todo tipo de serviço ambiental, maior empresa do Brasil em serviços ambientais. Bom, começando rapidamente, né, dando esse contexto de emissões de gás de efeito estufa, né, e suas fontes, bastante importante. Bom, sei que as pessoas do nosso método elas são mais conscientes, mas é bom sempre reforçar alguns conceitos básicos, né? Que o acúmulo de gases de efeito estufa, né, desde a Revolução Industrial, tem aumentado a temperatura da Terra, né? Isso aqui uma fonte, é um dado do jornal da USP, saiu um pouco fora de ordem aqui, acho que desconfigurou. E aqui, esse gráfico da esquerda, ele traz, né, no eixo Y, né, no eixo vertical, a variação da temperatura da Terra nos 2.000 últimos anos, né, ah, até os anos atuais, né? Então, a gente tem que a temperatura observada, de fato, ela está atrelado tem uma correlação muito alta com as emissões de gás de efeito estufa, né? Porque uma vez que esses gases chamam de efeito estufa, porque
eles concentram o calor, né, provenientes do Sol e retém esse calor aquecendo o clima da Terra. Então, a temperatura observada já subiu acima de 1 grau, comparado aos níveis pré-industriais. E quando a gente traz essas temperaturas observadas, né, de fato, e as simulações em relação às emissões, o que nós temos, né, com bases de dados enormes, né? Isso é uma ciência da meteorologia, né, ciência climática, né? Se não tivéssemos tido essas emissões antropológicas, né, como nós chamamos, né, ações geradas pelo homem, no caso por uma questão de desenvolvimento econômico, né, de queima de combustíveis fósseis, nós estaríamos ainda numa constante natural da temperatura, mas a temperatura simulada com as emissões, ela tem uma correlação muito alta, né? Então, eu gosto de trazer dado porque tem gente que fala que é mais um ciclo da Terra, que isso realmente não existe, enfim, né? Que a gente está passando por mais uma era glacial, tem umas doideiras que a gente ouve por aí, então dados são importantes. Eu gosto muito desse vídeo, não sei se ele foi, que ele realmente desenha. Tem algum segredinho para soltar vídeo em slide? Eu nunca fiz isso, sinceramente. Vocês sabem? Bom, posso enviar para vocês o feed, não tem problema. Mas eu queria colocar aqui. Não sei por que não foi. Posso tentar aqui também ver se ele entra aqui comigo lá. Daí. Tá como vídeo? Aqui foi. Aqui foi. Quer que eu Sim, por favor. mostre? Coloque sim. Deixa eu stop sharing. Vamos lá. Um minutinho. Ô, Lion, aqui na sua barra tem um negócio escrito segurança ou security. Clica ali e permite que as pessoas compartilhem a tela. Vai estar enable screen sharing ou qualquer coisa assim. Pronto. Peraí. Estou vendo na minha tela. Sim. Pode colocar lá. Sim, sim. É bem rapidinho. Só Então, né, desde os níveis pré-industriais, a gente tem esse comportamento da temperatura da Terra, então de aumento, né? Então, hoje a gente tem um aumento em torno de 1,2 graus acima da temperatura da Terra, e quando você ouve, especialmente os mais antigos, os nossos pais, nossos avós, falando, nossa, o clima tá louco, e não tem mais estação definida, é realmente notável que é algo recente, né? Porque, olha, até os anos 60, 70, esse aumento não era tão claro, né? E agora, especialmente aqui nos anos mais recentes, né? Não sei se para quem aí trabalha na área acompanha as notícias, desde 2017, se eu não me engano, todos os anos tem sido recorde em relação ao aumento da temperatura da Terra. Então, a gente tem, nossa geração aqui agora está começando de fato a sentir isso, né? E é legal comentar que 1,2 aumento é médio global. Quando a gente pega, por exemplo, uma capital muito quente como Cuiabá, a gente fala de 5, 6 graus Celsius a mais. Quando a gente pega um Rio de Janeiro, a gente fala de 4, 5 graus Celsius, né? E as regiões desérticas o mesmo.
ao passo que existem regiões que reduzem a temperatura. Então, 1,2 é uma média global, né? E o nosso globo é muito heterogêneo, né, do ponto de vista climático. Então, não é porque 1,2 está de boa, está tranquilo. Não. A gente tem realmente lugares, especialmente desérticos, em que essa temperatura aumenta e, consequentemente, né, regime de chuvas, o aumento de eventos climáticos inesperados, né? A gente tem é notável, né, quantidade de notícias, informações sobre secas, queimadas, tornados, esse tipo de coisa aumentando aí nos últimos anos, né? A gente acompanha isso no noticiário. Tá, voltou minha tela aqui, né? Beleza. Então, mas quem que são esses responsáveis, né? Olhando por uma lógica de país, né? Nós temos que, historicamente, os países da União Europeia, Estados Unidos, né? Ou seja, os países que iniciaram o processo industrial, eles têm uma contribuição histórica maior, sendo e outros países como a China e a Ásia, como todo o Sudeste Asiático, Índia, tendo uma colaboração com o desenvolvimento econômico tardio, né? Esse numerinho aqui, 37 gigatoneladas emitidas ano. Então, estou falando de 37 bilhões de toneladas sendo emitidas por ano por esses países. Olá, eu posso fazer Sim, uma pergunta? claro. Esse número é por ano. Ele não é a soma do histórico. Ele é acumulado. Ele é o acumulado. Isso. Então, no acumulado de toda a história, a contribuição da China e da Ásia é maior do que Europa e Estados Unidos, somando tudo. Eu nunca peguei esse número acumulado para comparar, honestamente. Pelo que eu acompanho as discussões, o número do hemisfério norte ainda é maior, é superior do que da Ásia, historicamente. Tá. Mas, Então, mas é fácil de checar isso, posso checar. então esse número ele é a emissão por ano agora. Tipo, ele está olhando Isso. Tá bom, entendi. Em 1950, o mundo emitia em torno de 10 gigatons. Em 2021, a gente está em 37. Ano passado, a gente bateu 40, em 2022. A gente continua aumentando. Aqui é uma visão dos países. Isso aqui é mais para informação. O que eu gosto mesmo, que vai começar agora, que vai começar as fontes das emissões, vi que eu não tirei esse subtítulo aqui, desconsiderem, né? Mas da onde que vem, né, essas emissões? Majoritariamente energia fóssil. É basicamente petróleo, carvão vegetal. Então, pensando em setores, a gente tem energia, indústria, transporte e construção, mas o que, já dando um pezinho aqui na nossa temática, logo atrás da indústria, da energia, nós temos que 18% das emissões são de agricultura, floresta e mudança do uso do solo. Então, ou seja, quase 1/5 de tudo é referente à questão que nós chamamos de AFOLU, né? Agricultura, floresta e mudança do uso do solo. E o que a gente precisa fazer em relação a essas emissões? Brevemente sobre o Acordo de Paris, né? Os países acordaram, né, nesse famoso Acordo de Paris, que as suas emissões devem reduzir pela metade, então sair desses 40 gigatons agora e ir para 20 em 2030, sendo que a gente tem vindo numa tendência de aumento, e que até 2050 nós chegamos ao famoso, tem sido falado bastante, net zero, né? Emissões líquidas zeros, ou seja, que tudo que a gente emita, a gente esteja absorvendo em 2050, a fim de que a gente cumpra essa meta global dos países signatários do Acordo de Paris em 1,5 graus Celsius. E como que nós vamos fazer essas reduções? Especialmente, né, mudança da matriz energética, eficiência energética, mas também evitando o desmatamento, né, porque desmatamento é fonte de emissão, e também fomentando, né, tecnologias que removam carbono, né?
E nem só tecnologias, também plantio de árvores para remover o carbono. Porque, assim, as empresas, o mundo não está utilizando o petróleo porque dá dinheiro também, né? Porque é malvadão, porque não sei o quê. Porque a gente não tem tecnologia hoje para manter o padrão de vida que a gente vive, que a gente chegou a ter essa tecnologia, ter carro, andar de avião. Isso só existe porque existe uma fonte de energia que tem um preço um preço relativo barato. E isso que dá acessibilidade a uma maior qualidade de vida, que possibilita o aumento do aumento de produção agrícola, né? Que a gente consegue ter 8 bilhões de pessoas vivendo no mundo. Então, de fato, o petróleo ele foi importante e é importante, mas a questão é, nós já temos algumas tecnologias para a gente fazer essa mudança do direcionamento de capital, mudança do direcionamento de esforços, de políticas públicas, para que a gente vá para um mundo da economia de baixo carbono, né? Como a gente fala, essas tecnologias estão melhorando, né? Estão se desenvolvendo e a gente espera que de fato, né, aconteça essa mudança de direcionamento do capital. Eu não tenho essa fonte fácil aqui, mas nas nossas discussões aqui na empresa, né, a gente eu já vi um dado muito interessante, que para fazer essa trajetória aqui, para que a gente possa manter padrão de vida, padrão de alimentação, produção agrícola no mundo, vai ser a maior e mais rápida mudança de direcionamento de capital da história do capitalismo. Deve acontecer nas próximas décadas. Então, realmente, cara, isso aqui é muito dinheiro. Isso aqui são algumas empresas de petróleo no mundo que emitem isso, têm suas responsabilidades de países industrializados. E para acontecer isso, a gente vê Shell, BP, Total investindo em renováveis, essas empresas descarbonizando a partir da mudança da sua lógica de negócio. Então, isso é legal perceber. O carbono está aí, ele nos trouxe até aqui do ponto de vista tecnológico, de evolução, a gente não pode simplesmente hastear, vou botar um pouco do meu lado crítico aqui, hastear a bandeira do Greenpeace e falar assim, não, para de perfurar. Não, não é bem assim, vamos fazer conta, né? Se a gente faz isso, os preços disparam, a gente não tem alimento para produzir. É realmente uma questão de transição. Bom, eu trouxe essa informação adicional porque o pessoal da escola gosta muito de agricultura, comida, e eu consegui trazer aqui que o The Rose Method está contribuindo para o combate às mudanças climáticas, porque esse estudo da McKinsey fala que evidencia, né, que a produção de vacas, né, 20% das emissões de metano, né, da agricultura são provenientes da produção de vacas. Se todo o rebanho de gado do mundo fosse um país, ia emitir mais que os Estados Unidos, menos que a China, né? Então, é realmente importante reduzir, né, a relação de consumo com o bife, né, com a carne, né? Melhorar o cultivo de arroz, porque o arroz ele é muito intensivo em carbono, ele emite muito carbono por ser produzido em áreas alagadas, e é caro fazer isso, então, mas tem que ter esse reconhecimento, pagar esses agricultores para fazer isso. E também, claro, lutar contra o desperdício de comida, né? Porque comida que é desperdiçada vira carbono, vai para lixão, enfim, também polui. Então, parabéns aí para nós que estamos ajudando a consumir menos carne. E do ponto de vista de floresta, de desmatamento, nós temos que, hoje, desmatamento, né? Eu acho que esse dado é para 2021, se eu não me engano, ou 2016, não sei. Mas 15% das emissões globais vem de desmatamento. Isso é igual às emissões da Grécia. E para que a gente possa seguir esse track aqui de ficar abaixo de 1,5 grau, a gente tem que reduzir o desmatamento global em 91% até 2030. Então, é sair de um desmatamento global de 14 milhões de hectares para 1 milhão de hectares em 7 anos. Então, não é fácil, não é trivial, né? Essa redução requer muito esforço, requer muito investimento, muita política e vontade pública também de que isso aconteça, né? Aí, quando a gente olha para o Brasil como um país emissor, o Brasil é o único país que tem uma pizza de emissões que metade dela está ligada ao desmatamento e mudança do uso do solo.
Se a gente pega qualquer país industrializado do hemisfério norte, e não só desenvolvido, mas em desenvolvimento como a Índia, como a África do Sul, como a China, energia fóssil, né, ainda é o grande ponto. No Brasil, nós desenvolvemos muito bem as energias renováveis, portanto, o nosso grande calcanhar de Aquiles é desmatamento, né? Metade das emissões do Brasil são provenientes de desmatamento, seguido do quê? De pecuária, porque a gente tem um dos maiores rebanhos, se não o maior rebanho do mundo, tem mais boi do que gente no Brasil. Se alguém não sabe esse fun fact, a gente tem mais de 200 milhões de bois no Brasil, tem mais boi do que pessoas. Depois seguido por transporte e a indústria, né? Então, combater desmatamento é botar o Brasil, de fato, como um grande líder climático global, né? E a gente não está falando de nada de deixar de produzir comida, né? A gente diminuiu o desmatamento nos últimos 15 anos, historicamente, a produção agrícola aumentou. A gente não está falando de perder área para agricultura. Nós temos hoje 100 milhões de hectares em degradação, emitindo carbono, e a gente simplesmente não tem poder público, não tem infraestrutura logística, não consegue acessar essas terras para fazer uma recuperação decente. E dá. Então, as oportunidades realmente são grandes, né? Quando a gente vê nas manchetes que o Brasil pode realmente exportar carbono, é verdade. Exportar serviços ambientais, é verdade. O que falta realmente é esse grande shift de capital tá alinhado com uma boa política pública, né? Que a gente espera que venha a acontecer aí até 2030. E por que a Amazônia importa? Né? A Amazônia brasileira é a maior floresta tropical do mundo, né? Sendo um dos maiores reservatórios de carbono do planeta. A Amazônia abriga 10% da biodiversidade global e é lar, né? E é casa para muitas comunidades originárias, né? Os povos indígenas e também pessoas que foram se estabelecendo de maneira, né, tradicional, né? Fazendo extrativismo, agricultura familiar, né? Na região com o próprio desenvolvimento econômico que a gente teve, né? E o controle do regime de chuvas, né? Para quem não sabe, não sei quem já ouviu falar dos rios voadores, todo o regime de chuva do Centro-Sul depende da Amazônia. Uma árvore em clímax, né, uma árvore centenária, ela chega a emitir mais de 1.000 litros em evapotranspiração diariamente, né? Então, se a gente está desmatando a Amazônia, a gente está botando em risco a segurança hídrica do Centro-Sul, não só do Brasil, mas também da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Paraguai, né? Eu vou deixar um vídeo aqui depois, eu não pus porque já tem outros vídeos, que é o Dr. Carlos Nobre do INPE, né, que é uma referência aí global. Em Amazônia, ele é o cara que está há 30 anos estudando rio voadores e é muito bacana a gente ver, de fato, esse movimento, né? Inclusive, é o rios voadores que propiciou o desenvolvimento de uma floresta, no caso a Mata Atlântica, no centro-sul do mundo, né? Se a gente pega, já indo aqui para o outro, se a gente pega da Amazônia para baixo, onde nós temos aqui, tem como eu colocar o pontinho aqui, né? É isso aqui. Se a gente pega aqui são todas as florestas tropicais do mundo, né? Então a gente tem a faixa equatorial, onde o globo recebe mais energia solar, ou seja, onde mais existiu energia para que as plantas pudessem respirar, evapotranspirar, desenvolver seus fluxos gênicos, pudessem criar mais diversidade, porque simplesmente recebem mais luz solar, mais energia solar, né? E se nós pegamos ao sul dessas florestas tropicais, o Brasil é o único país em que há uma Mata Atlântica, porque a Amazônia borrifa água há milhões de anos aqui. Se a gente pega o sul do Congo aqui, isso aqui é deserto, a Austrália é um grande deserto, porque essas florestas elas não têm essa propulsão hídrica, essa grande máquina hídrica que é a Amazônia, né, criando cerrado, pampas, todos os biomas que nós temos no Brasil. Então, realmente, o Brasil é muito especial quando a gente fala de florestas tropicais, né? Mas, bom, quando a gente fala de Amazônia, existem infinitas Amazônias. Tem a Amazônia super conservada,
que é de um morador tradicional, de um povo indígena. Tem a Amazônia desmatada, pouco produtiva, com uma cabeça de gado por hectare, né? Isso aqui sendo uma área provavelmente grilada, ilegal. A gente tem uma Amazônia intocada, que ninguém nem chega, nem tem nem indígena, nem povo tradicional, que fica lá, isolado, quietinho, ninguém mexe, porque o ser humano nunca conseguiu chegar lá. A gente tem a Amazônia da madeira sendo roubada ou explorada de maneira sustentável, porque existe sim manejo florestal sustentável. Ou é a Amazônia do ecoturismo, em que você entra num carro, você tem numa estrada, você vai para uma aldeia indígena, você vai para um rio fazer um ecoturismo, pescar, enfim, essa galera que vai lá fazer esses turismos de pesca, coisa do gênero. E tem a Amazônia do agro responsável, querendo ou não, né? O agro responsável, que sim, já desmatou no passado, mas hoje possui a sua reserva legal, possui todo o compliance do novo Código Florestal sendo seguido e produz ali, seguindo a legislação. O que as pessoas têm que entender é que a Amazônia, agora pegando os outros países, é quase do tamanho dos Estados Unidos. Quando nós somamos a Amazônia brasileira com os países vizinhos que também possuem esse bioma, a gente fala de um bioma que é praticamente o tamanho dos Estados Unidos, que é, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto maior país do mundo. Então, a gente fala de um território gigantesco, o negócio é enorme, ou seja, não vai existir uma bala de prata que vai evitar o desmatamento, que vai desenvolver. Então, muitas soluções devem ser co-desenvolvidas com todos os agentes públicos, privados, pessoas, comunidades, para que a gente possa trazer uma alternativa econômica para essa região. Para quem gosta mais da Europa e conhece a Europa, tem um mapinha aqui dos países da Europa cabendo no Brasil. Então, cabe uma Grã-Bretanha, com uma Suíça, uma Grécia. Dentro do Pará cabe uma Itália, com uma Suécia, uma Romênia. No estado das Amazonas cabe tudo isso. Minas Gerais é do tamanho da Espanha, só para vocês terem uma ideia das dimensões continentais. Todo mundo fica falando, dimensão continental de país. É verdade, mas é bom quando desenha, né? É bom ir atrás da informação e ter ideia de quão rico, né? E o Brasil é o país do futuro para sempre, né? O país do futuro desde os anos 50 e eu espero que realmente seja aqui, que a gente seja o país do futuro para essas soluções ambientais, porque a gente tem espaço, tem como desenvolver isso. Algumas informações sobre o desmatamento, né? Então, em amarelo, nós temos o desmatamento histórico, né? Que aconteceu no estado, né? Nessa fronteira, né? Do desmatamento, nessa fronteira agrícola, que isso foi motivado, sim, por o governo na ditadura militar, por uma estratégia de ocupação do território para a soberania nacional, né? Aquele medo que existia das forças exteriores aí comunistas dominarem o país, enfim, aquela doideira toda. Então, estimulou-se muito o desmatamento, né, partindo do centro-sul do país. Então, essa é a fonte essa tendência, partindo do sul. E, infelizmente, quando a gente pega aqui para o interior, perto dos rios, Acre, infelizmente, isso aqui são coisas dos últimos 10 anos. É que eu não consegui um gifzinho animado, mas o desmatamento recente tem atingido novas fronteiras, né? O que é interessante mencionar, né? Falei, 22% de toda a Amazônia brasileira, tá? Foi desmatada. Essa linhazinha laranja é o que a gente chama de Amazônia Legal. A Amazônia Legal não necessariamente é bioma amazônico. A Amazônia Legal é uma delimitação que o governo brasileiro fez, e isso corresponde a 59% do país, tá? Só que em 59% do país, nós temos 17,3 milhões de pessoas, ou seja, nem 10%, nem 9, 10% da população brasileira está lá. O seu PIB é de 7,6 tri em 2020, tri de real. E quando a gente olha para o PIB brasileiro, 59% do país em que possuía a floresta mais biodiversa do mundo, gera 6% do PIB do país. Isso é ridículo, assim, de pensar, né? E
E será que, de fato, o desmatamento está gerando desenvolvimento econômico? E eu já adianto para vocês que não. Se alguém quiser ler um estudo, tem um estudo Escolhas, que é um estudo que traz matemática para esses números ambientais, coloca número nessas grandes questões ambientais. Daniel, fica a dica aí, eles são um instituto de economia ambiental, eles fornecem bolsa de mestrado e doutorado para quem quer fazer pesquisa em economia ambiental. E, inclusive, o meu professor da faculdade de microeconomia, o Dr. Bento, ele fez uma matriz insumo-produto, que é uma baita coisa de economista aí, para traçar uma correlação de desmatamento e desenvolvimento econômico. E se a Amazônia inteira fosse desmatada, os estados fossem desmatados, a longo prazo não ia gerar 2% de PIB, para vocês terem ideia, de tão exploratório e agressivo e nonsense. A gente fala realmente que eu falo que realmente o desmatamento é, de fato, são atividades ilegais, tem exploração infantil, tem prostituição, tem tráfico de drogas, o negócio é realmente punk, é bizarro e não é fácil, é um território enorme. Então, antes de passar aqui para a economia da floresta em pé, eu vou deixar vocês trazerem suas perguntas. Olá, eu outro dia fui pesquisar informação sobre perda de biodiversidade recentemente, e no site da WWF está escrito que na América Latina a gente perdeu 95% da biodiversidade que tinha aqui, ou seja, toda essa biodiversidade que você está falando que a gente tem é 5% do que a gente teve um dia. Você já viu isso? Eu fiquei meio chocada. Eu desconheço esse dado, eu fiquei curioso agora. Eu vou te mandar. Por favor. E eu tenho mais uma dúvida. Eu Sim. estou muito falante hoje. Na verdade, não sobre as florestas, mas antes, sobre o consumo de carne, sobre a matriz energética, eu já vi que a China tem umas metas muito agressivas de mudança de matriz energética. Inclusive, ela é responsável pelo barateamento de um monte de tecnologia, né, de energia solar e energia eólica. E também que eles têm umas metas de redução de consumo de carne da população. Não sei se você sabe alguma coisa sobre isso. Porque hoje, assim, a foto do momento atual, a China é um grande vilão. No histórico não é, né? No histórico é o que você falou, é o América do Norte e Europa. Mas eu tenho um pouco a sensação que uma grande parte das soluções, principalmente de matriz energética, virá da China. Ela é a maior vilã, mas ela vai ser a que vai tirar a gente desse rolê. Exato, especialmente porque ela tem força sobre a economia e sobre os costumes e modos de consumir da sua população de uma maneira que ela domina em vez do livre mercado. Então, eu realmente não duvido que ela possa fazer isso. No final, é um socialismo de mercado de fato, a China, né? Então, ela tem o poder político de falar assim, olha, amigão, você vai comer outra carne, você vai comer carne de laboratório, você não é tão livre para escolher quanto no Ocidente se vem uma política pública dessa. Então, e a China é muito comprometida mesmo com isso. Ela tem olhado alguns projetos aqui no Brasil de energia renovável, especialmente hidrogênio verde, e eles pretendem fazer grandes investimentos aqui no Brasil também. Eu acho que também um pouco com a ideologia e a aproximação que esse governo tem com a China, isso tende a aumentar aqui para nós, que é bom, né? O que me incomoda, de fato, como um tanto quanto conservacionista, a gente está exportando essa quantidade enorme de produtos de produtos agrícolas pouco agregados e a gente exportando a famosa água virtual, né? Que é algo que não é contabilizado no preço das commodities, né? Então, toda essa água que faz crescer as lavouras, que exporta água, isso não é precificado. Isso faz parte de pagamento por serviço ambiental. Então, isso é uma fronteira aí de pesquisa, de conhecimento, que eu espero que a gente possa chegar e trabalhar com a China um dia, porque eles estão consumindo muita água do Brasil via
alimento também. E essa parte de infraestrutura, eles são muito bons, né? Quando Sim, você, né, um pouco o que você comentou de infraestrutura e aporte de capital para a criação de uma infraestrutura mais inteligente. isso. Mais alguma pergunta? Dani, Neri? Eu tenho, na verdade, uma pergunta, Lion. É mais em relação a, tipo, quais são as medidas que estão sendo tomadas atualmente, não só pelo governo, mas também pela empresas e ONGs e todas essas coisas. Como é que você vê o cenário atualmente da Amazônia? Você vê de uma maneira mais otimista ou você ainda acha que tem muita Sim, coisa pela frente? sim. Vamos lá. Pensando no poder público, a gente precisa do poder público porque há regiões aqui nesse grande mapa, né, que o ordenamento institucional é necessário. É realmente força de polícia, é equipar IBAMA, é equipar ICMBio, e eu sou a favor até de mandar exército, cara, PM lá, porque tá simplesmente bizarro o que que a milícia, o que que a criminalidade tomou conta do ponto de vista de desmatamento e atividades ilegais, né? O próprio ouro que tem acontecido em terras indígenas não são operações artesanais, são operações milionárias, são grandes facções mesmo adentrando, né? Lá na Amazônia. Então, o ordenamento institucional, esse governo está se estruturando para isso, não é do dia para a noite, não são em 7 meses de governo que se consegue contratar muita gente, traçar um plano, mas o governo, com a ministra Marina Silva, eles relançaram, né, o PPDA, plano de contenção, PDCA, agora não lembro, muita sigla. É o plano de contenção de desmatamento, foi atualizado, eu posso passar essa informação para você, isso foi atualizado. E esse no campo político, também no campo político, o governo ele tem incentivado, né, a gente assim, recentemente aprovou uma medida provisória em que, da Lei de Gestão de Florestas Públicas, que parques nacionais, unidades de conservações, florestas nacionais poderão receber investimento privado para concessão de exploração de produtos florestais e créditos de carbono. Então, existe um interesse do governo em fazer leilões com essas áreas públicas para que elas sejam mantidas públicas, mas no modelo de concessão, que nem, por exemplo, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é. É público, é um parque nacional, mas tem uma concessionária lá que injeta milhões para fazer girar e ganhar no bilhetinho, né, para entrar no parque e fazer trilha. A ideia é fazer o mesmo com essas áreas, porque quando a gente olha para a macroeconomia, a gente vê uma situação orçamentária ruim, né? Nós temos como país diversas prioridades, né, do ponto de vista de geração de emprego, de combate à fome, de contenção de inflação, de incentivo a programas sociais, né? Porque a gente voltou para o mapa da fome. Então, realmente é difícil colocar meio ambiente e o macaquinho, o boto cor-de-rosa na frente de fome, né? Só que isso não impede, por exemplo, do governo trabalhar mecanismos para que agentes privados invistam. E a nova fronteira que a gente tem visto são de fato, eu vou até mostrar no próximo vídeo, até bom que você perguntou, que fala bastante, e vou pedir a ajuda do André de novo, que é esse conceito de Amazônia 4.0 que o Dr. Carlos Nobre, que é esse grande cientista brasileiro, Nobel mundial, é um cara de prêmio Nobel, participou de estudos de mudanças climáticas de Amazônia, é um cara que ganhou prêmios, e ele tem essa ideia da Amazônia 4.0, que é olhar para a floresta como um grande ativo genético, um grande ativo de produtos da floresta, que aí vai ser a deixa para a nossa conversa aqui em relação à expedição do The Rose Method, Brooklyn, lá para cima. Mas enquanto isso, eu vi que tem perguntas aqui. Alguém levantou a mão. Foi eu. Oi, Lucas.
Oi, tudo bom? Na Alô? verdade, não é uma questão, é que a gente estava falando sobre a China e tem um tema que me interessa muito sempre, é que assim, sobre carros, que até eu saí do meu trabalho antigo de negócio de aço porque me sentia muito desconfortável, tipo, não estava ajudando, mas estava quando mais carro produzido, há mais evolução, né? Mas assim, eu estou lendo agora uma notícia da New York Times falando sobre os carros elétricos da China, isso foi publicado no dia 18 de abril, este ano. E na China, o, o, a venda de carro elétrico já ocupa um quarto de todas as vendas de carro na China. E Amazônia. provavelmente no final do ano, essa percentagem vai subir para um terço, que eu achei, só quero compartilhar com vocês sobre essa notícia que eu achei muito interessante. E realmente a China está ajudando ou está Isso. avançando nesse contexto. Não, legal você falar isso porque eu li hoje de manhã, inclusive, o carro brasileiro elétrico será chinês. Se vocês não sabem ainda, eles estão investindo, pegando aquelas fábricas que a Ford saiu do Brasil, lá na Bahia, estão pegando toda aquela estrutura para produzir carro elétrico no Brasil. Então, o nosso carro elétrico daqui a uns anos será chinês. Será brasileira mesmo. E um fato muito ridículo que eu li super interessante, porque o carro elétrico no Brasil importado ainda é tão caro, é porque o imposto de importação de carro, uma parte é calculado pelo peso do carro, por causa da a bateria do carro elétrico muito mais pesado, então teria que pagar uma grande parte de imposto por causa disso. Que Sim, vamos ver se isso vai mudar no futuro. vai sim. Ok. É isso. Obrigado. Obrigado. Mais alguém contribuindo? Podemos soltar o videozinho. Vou colocar então. Boa. Lar de mais de 25 milhões de pessoas, do maior rio da Terra, da maior diversidade de vida do planeta, de diversas culturas, tradições, repletas de conhecimento. Alguns dos mais importantes holofotes do mundo estão voltados para ela. Um grupo de cientistas descobriu que a Amazônia caminha em direção a um ponto de não retorno na estrada de sua savanização. Descobriram também uma boa dose de esperança. A Amazônia tem soluções para transformar o Brasil numa verdadeira potência ambiental e líder mundial de bioeconomia e economia circular. Nós, do Amazônias 4.0, estamos trabalhando nesse cenário que é, sim, preocupante, mas ao mesmo tempo de um potencial infinito. Nossa incansável jornada é para levar desenvolvimento socioeconômico aos estados amazônicos e recolocar o Brasil no centro dos diálogos sobre desenvolvimento econômico e social sustentável. Estamos mergulhados nas possibilidades encantadoras da bioeconomia. Trabalhamos dia e noite para conhecer os produtos da biodiversidade somados à indústria 4.0. Nosso conceito e nossa metodologia estão desenvolvendo conhecimento, formação, produtos de alto valor agregado, desenvolvimento econômico e social sustentável. A casa de tudo isso já está sendo criada. O Laboratório Criativo da Amazônia será o lugar onde produziremos pesquisas a partir de conhecimentos tradicionais, científicos e tecnológicos. Pessoas das comunidades locais serão capacitadas e treinadas para impulsionar o surgimento de uma bioindústria poderosa e transformaremos commodities em produtos de alto valor agregado, prontos para o consumo. A jornada é longa e o desafio maior.
É hora de unir Indústria 4.0, ciência, economia circular, tecnologia e inovação, natureza, biodiversidade, cultura, comunidades, ancestralidade, tradição, sem pontos finais. Todos na mesma frase, escrevendo uma só história. Amazônia 4.0. Viva o futuro com a floresta. Vamos? Muito bom. E só para concluir, pode até tirar o slide agora, a gente pode se ver aqui. Falando um pouco da economia, né, da Floresta em Pé, por que as pessoas desmatam, né? E só para conectar, né? Tem o desmatamento, emite carbono, contribui para a mudança climática, né? Agora a gente conectou. Por que tem esse desmate? Porque a Floresta em Pé, ela vale menos do que ela derrubada pronta para plantar uma cultura agrícola, uma monocultura. Então, trazer alternativas econômicas para uma floresta em pé é a forma mais eficiente, e os números já mostram: cacau, açaí, castanha, traz mais rentabilidade por hectare do que a soja. Gera muito mais emprego, mantém a floresta em pé. O que a gente realmente precisa é escalar isso. E agora eu faço a conexão aqui, né, com a expedição do André, em relação o que esse grupo, né, nossa egrégora, as pessoas que estão indo lá para a Amazônia, estão de fato investindo, estão apoiando uma iniciativa de conservação que de fato está levando renda para essas pessoas, está fomentando as suas tradições. E sim, é esse tipo de iniciativa, são pessoas com esse nível de consciência, vontade de ir para a Amazônia, aportar seus recursos, seu tempo, sua vontade nesses conhecimentos, que isso sim vai trazer diferença para as comunidades e de fato assim ajudar para a conservação da floresta em pé. Bom, com essa conclusão aqui para conectar todos os assuntos, eu encerro a minha apresentação e vou abrir aqui para a gente conversar um pouquinho. Só para complementar, a expedição é apoiada pela escola. Na verdade, é um projeto super bacana que queria eu ter criado ele e não criei, né? Sou apoiador. Eu, os alunos todos, a equipe, então, é do Instituto Laurindo da Amazônia. Está lá o link que a Mara passou para vocês conhecerem. Então, o apoio de uma rede como a nossa, com alunos do Brasil inteiro, com alunos fora do Brasil, eu queria muito que os alunos e instrutores da Europa viessem para cá, porque tem uma vontade do gringo vir para o Brasil, vir para a Amazônia. Vamos lá para o Instituto Laurindo, né? Que é um turismo consciente, turismo de base comunitária que ela chama. Mas, enfim, aí vocês têm que conhecer. Quem vai falar mais sobre isso é quem está lá. Né? O projeto do Instituto Laurinda trabalha várias coisas daquele vídeo, porque além do turismo, então a vivência em si traz renda para aquela comunidade, mas a Jane, que é a fundadora, ela é formada em gastronomia, ela aprendeu a fazer chocolate e ensinou a tia dela, que é cacauicultora, a fazer chocolate. Então, antes ela vendia semente de cacau a preço ridículo. Eu ia falar preço de banana, mas não é preço de cacau. Mas era muito barata, e aí ela aprendeu a fazer o chocolate. Então ela vendia antes um saco de semente por R$7, hoje ela vende uma barrinha de 200 gramas por R$20, né? E, inclusive, isso é uma coisa sempre que, da outra vez que a gente vai fazer isso de novo, a gente consegue trazer chocolate, farinha, biju, algumas coisas que são produtos deles, a gente consegue trazer também. Então, a Jane, ela é muito desse paradigma, assim. Ela é ribeirinha, ela veio para São Paulo, é formada em gastronomia, e ela é desse paradigma da Amazônia 4.0, de trazer tecnologia. Então, ela vai lá e inventa uma granola a partir do conhecimento do povo de lá e também dos ingredientes de lá, né? Essa é a grande genialidade dela. Ela pega aqueles ingredientes
e consegue construir e trabalhar vários produtos, porque ela trabalha o que ela tem de gastronomia, de nutrição, para fazer geleia, fazer um monte de coisa. Então, dá para apoiar também o projeto comprando esses produtos. Mas ir para lá é bem mais legal. Fechamos Alguém então, já foi para a Laio? Amazônia? Só curiosidade, alguém já foi para a Amazônia? Eu já fui. Até eu visitei uma tribo de índios, mas na beira da Amazônia, é mais tipo no centro de Tocantins, mas tipo, foi. Uhum, bacana. Eu já fui também lá. Eu faço parte de uma ONG que leva medicina, não sei se vocês já ouviram falar, chama Expedicionários da Saúde, que leva a medicina para a Amazônia, em vários lugares, Pará, vai para Cabeça do Show, vai para vários lugares. A gente faz lá um projeto de 2 semanas. Agora eles estavam envolvidos nos Yanomamis, né, naquela história toda, construíram um hospital, foi bem legal, mas muito difícil, porque a parte política interfere demais, né, tudo. E é justamente o lema desse grupo é que, na verdade, quem melhor cuida da floresta são os povos originários, né? Então, é claro que a gente precisa fazer esse investimento naquilo que a gente pode também, mas preservar esses povos eu acho que também é muito importante. Preservar a cultura deles também. Eu me lembro de ouvir em algum lugar que 80%, vou falar um número que eu não me lembro se exatamente, mas era um negócio tipo 80% da biodiversidade do mundo está em território de povos originários. Ou seja, o que não estava, a gente destruiu, parabéns, uma estrelinha, e eles não, né? Então, não sei se o Lion lembra um número mais correto. Gente, eu Eu vou... não tenho, não, desculpa. Não, relaxa. Gente, vamos liberar o Lion também. Tem outro compromisso. Cara, obrigado pela entrega, pela forma pelo qual você trouxe o conteúdo com profundidade. Você está envolvido, você trabalha com isso, então não é um achismo, não é eu tenho um posicionamento simpático. Você não é simpático ao tema, você está envolvido na vida real, né? Você visita, você está sempre viajando, então obrigado por essa fonte um pouco primária, assim, sabe, do assunto que não é muito fácil de conseguir. E agradeço o apoio de todo mundo, agradeço o apoio de quem vai na viagem também, e é isso. Um abração para todos. Beleza. Obrigado mesmo, Lion. Só me permite uma coisa, André, só para encerrar, para eu fazer uma conexão daí pessoal, né, da minha pessoa com o meu propósito, com o meu trabalho. E uma coisa que, lendo, né, as palavras do mestre, as coisas que vocês procuram ensinar, uma coisa que me marcou muito sobre aquele, acho que até pergunta lá do questionário de como que as pessoas podem mudar o mundo, né, que é de fato tendo profissionais, pessoas que são líderes com a consciência expandida, com toda essa bagagem, né, que ensinam em decisões, em posições de tomador de decisão, né, em posições de poder. E, particularmente, eu vislumbro isso no médio e longo prazo de vida, assim, de trabalhar com política, de trabalhar, de fato, com grandes investimentos na área de conservação. E estou começando aqui minha caminhada aí para expandir a cabeça e poder, quem sabe, ser um tomador de decisão um dia nesse meio ambiental. Foi uma conexão que eu fiz aí recente que me motivou mais ainda a continuar trabalhando com isso, agora com outros costumes e outros comportamentos. O mundo precisa de pessoas lúcidas, dispostas, né? Muito bom. Partimos então, Beleza. gente? Obrigado, pessoal. Amanhã Obrigada, estamos Lion. aí. Beijão, boa noite. Lion, muito bom. Obrigado, parabéns. Obrigadão. Querido, obrigada, Lara. Beijo, Cláudio.
Parabéns, Lael. Obrigada.